Graça e paz. Amém. Deixa eu dar uma regulada melhor aqui. Paz do Senhor. Bem, novo dia de culto, de oração, de estudo bíblico. Agora nós estamos às sextas-feiras, amém? Mesmo horário, 7h30, mas às sextas-feiras. Então não estamos mais nos reunindo nas terças-feiras, sim na sexta-feira. Amém? Em nome de Jesus, vamos começar o estudo bíblico. Começar nessa sexta-feira, nós vamos falar a respeito de batalha espiritual. Vamos abordar esse tema, é um tema muito importante, assim como toda a Bíblia, né? Todos os temas, os assuntos, né, relacionados à palavra de Deus são importantes, mas a batalha espiritual, entendendo essa dinâmica do mundo espiritual é muito importante, até para que a gente sempre esteja pronto, preparados, né, sempre atentos, para que a gente não venha ser pego de surpresa. Amém? E eu penso que o povo de Deus nos dias de hoje está meio alheio a esse tipo de assunto. Conhece, todo mundo ouve falar, sabe um pouco a respeito, mas poucos conhecem em profundidade, e esse acaba se tornando um erro, uma falha grave, né? Porque nós precisamos vigiar e orar em todo o tempo, e também estar sempre revestidos, né, da armadura de Deus, ou seja, sempre prontos, prevenidos, irmãos, para a batalha, né? Porque nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, tá? Não pense que você se exclui, não pense que você está fora desse chamado, porque você não está. Se você é povo de Deus, você tem uma convocação para estar participando dessa guerra, uma guerra espiritual que acontece no mundo espiritual, mas que tem tudo a ver conosco, e que nós, né, temos as ferramentas, temos a autoridade, temos tudo o que nós necessitamos e precisamos estar, né, envolvidos com aquilo que os céus estão fazendo, estão operando nesses dias. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar, feche seus olhos, vamos fazer uma oração, vamos buscar a face de Deus e pedir a direção dele. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças eu te dou por essa sexta-feira, por esse tempo precioso, Pai, no qual nós vamos ler a sua palavra, nós vamos orar, nós vamos, ó Deus, meditar nas Sagradas Escrituras, naquilo que o Senhor tem, ó Deus, como orientação, como ordenança para nós, como filhos e filhas do Senhor, como servos e servas do Senhor. Abre o nosso entendimento, ó Deus, desvenda os nossos olhos e ministra o nosso coração aquilo que nós necessitamos em profundidade, Pai. Nós queremos, ó Deus, tomar posse, nós queremos receber, ó Deus, as riquezas, os tesouros que o Senhor tem, ó Deus, preparados para nós. Em nome de Jesus, que pelo Teu Espírito Santo nós possamos alcançar, nós possamos atingir. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, Pai. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero ler um texto que está em Efésios, no capítulo de número 6. Nós vamos usar ele como divisa, amém? Ele vai ser a base do nosso estudo. Eu penso que eu não vou conseguir, nós não vamos concluir ele hoje. Vamos concluir na sexta-feira que vem. Mas, né, que nós possamos aproveitar ao máximo, né? Receber realmente ao máximo aquilo que a palavra de Deus tem para nós nessa noite. Então, Efésios, no capítulo de número 6, o verso de número 12, amém? Efésios, capítulo 6, verso 12, a palavra de Deus vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vou ler de novo, irmãos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Então, conforme, segundo o que o apóstolo Paulo ele escreveu, ele deixou para a igreja, a nossa luta ela tem uma conotação espiritual. Embora ela se converta, ela se apresente diante de nós, né, na realidade, no nosso dia a dia, através de situações, através da vida de pessoas, né, e isso é normal, mas a origem disso tudo é espiritual. A origem disso tudo é nas regiões celestiais, onde está acontecendo nesse momento essa batalha. E o fato é que tudo o que acontece no céu, ele reflete na terra. Tudo que é ligado no céu é ligado na terra. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos orienta nesse sentido, né? Até com relação à oração, nos foi ensinado dessa maneira. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, ou seja, foi ligado no céu, está ligado na terra. Não é o contrário, irmãos. Às vezes nós confundimos um pouco esse versículo, né? Achando, não, vou ligar na terra, né? Será ligado no céu. Não, nós ligamos na terra o que já foi ligado no céu. No céu desceu para nós, o nosso entendimento, e através de nós, que somos boca de Deus no mundo, nós ligamos aqui na terra. Mas tudo que nós ligamos na terra já foi ligado no céu. Amém? Então todos os dons, né, todas as virtudes, e inclusive as batalhas também, então elas estão nesses lugares celestiais, nesses lugares altos. Amém? Em nome de Jesus. E o que me chama a atenção, e eu quero deixar também como um ponto de observação para a igreja, é que sempre vai ter essa questão de quatro frentes, né? A Bíblia nos mostra isso, né? Esse agir do mal em quatro frentes, né? Nesse texto nós podemos ver que ele fala dos principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Está mostrando para a gente esse número, né? Assim como o texto de Joel também vai nos mostrar quatro, né? Vai mostrar o gafanhoto, fala do migrador, fala do cortador, fala do destruidor e fala do devorador. São quatro frentes, né? Enfim, só para a gente ter isso bem firme em mente, porque no decorrer desse estudo eu vou abordar isso com vocês em algum momento, amém? Mas vamos nos ater aqui ao que está escrito, né? O que eu separei aqui para nós estudarmos nessa noite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então fala de principados, potestades, dominadores, fala das forças espirituais. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessas classes, né? Desses tipos, né? de forças que nós vemos na palavra de Deus, essas hierarquias. Então, principados, potestades, né? Esses dominadores, as forças do mal, são termos usados na Bíblia, irmãos. E são usados para descrever a hierarquia dos demônios, né? Assim como os anjos eles têm hierarquia, os demônios eles foram expulsos do céu e eles trouxeram com eles, né? Eles usam o mesmo sistema que eles já conheciam no céu, porque o céu ele é organizado, né? Tudo que acontece no céu tem organização, tem disciplina, não é? É a perfeição. Então quando Satanás e os seus anjos caídos, né, os demônios, eles foram expulsos de lá, eles conheciam o sistema, eles sabiam como funciona esse sistema de hierarquia, e sabendo como funciona, eles adaptaram, eles instalaram esse mesmo sistema, né, no reino das trevas.
Então, com esse texto que nós acabamos de ler, ele fala dessa hierarquia, não é, dos demônios. Então, as potestades das trevas, né, elas ocupam o posto dos mais elevados nessa hierarquia que nós estamos falando, né? E eu quero falar a respeito delas, nessas potestades. Então, elas são descritas, né, como muito poderosas, né, entre essas categorias, né, de espíritos malignos. São capazes de comandar legiões de servos e influenciar nações, irmãos. Sabe por quê? Quando eu falo que o espiritual ele influencia no mundo físico, a gente precisa entender que tem pessoas que são controladas, tem governos que são controlados, tem autoridades que são controladas por essas forças espirituais malignas. A mesma coisa que acontecia no passado, nós conseguimos, né, nós vemos na palavra de Deus no passado, acontece nos dias de hoje também. Essa influência maligna que vem sobre o mundo. Então elas são descritas como poderosas e que são capazes de comandar, né, legiões de servos e influenciar destino de nações, irmãos. Um exemplo disso está lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo de número 10, ali a partir do verso 13, tá? Vamos lá rapidinho. Se você puder, abre a sua Bíblia lá em Daniel, capítulo de número 13. Verso 13 ao 20. Daniel 10, verso 13 ao 20. Está escrito assim, irmãos. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, olha só, está falando de um príncipe. O que é um príncipe aqui? Tá? Não imagina um príncipe como nós conhecemos, né? Quando a palavra de Deus está nos falando a respeito de um príncipe, está falando da mais alta autoridade, falando do principal, né? Está falando a respeito daquele que está abaixo apenas do rei. Então existe uma autoridade que exerce esse domínio, né, como se fosse um príncipe. E nesse texto que nós estamos lendo, né, ele resistiu o anjo Gabriel, que estava levando uma mensagem, uma resposta para Daniel. Então ele continua dizendo, ó, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Duas coisas que a gente precisa entender. Então tinha um príncipe, um principado da Pérsia, demônio, que estava pelejando, lutando contra o anjo Gabriel, que vinha trazer essa resposta para Daniel. Então, Gabriel, um anjo, né, um representante, um mensageiro do Senhor, mas vamos dizer assim, de uma estatura menor de autoridade, ele foi confrontado, ele foi impedido de prosseguir por esse príncipe, esse anjo maligno, chamado de príncipe da Pérsia, que era de alto escalão, e ele impediu que Gabriel passasse. Ou seja, nós entendemos que ele era mais poderoso que Gabriel sozinho. Embora Gabriel sendo um anjo de Deus, ele precisou da ajuda de Miguel. E o texto aqui ele nos diz a respeito de Miguel, não é que ele é um dos primeiros príncipes, ou seja, veio Miguel sendo um anjo do mesmo escalão, ou até mais alto um pouco que esse príncipe da Pérsia, para poder resolver a situação, para poder destravar aquilo que estava travado. Ou seja, o nível da batalha subiu, porque o anjo Gabriel sozinho ele não conseguia resolver. Foi necessário então ele pedir reforço, e então Miguel, um dos primeiros, um dos principais, um arcanjo,
esse sufixo ar, que também faz menção a isso, a um principal, a um primeiro, a alto escalão, mais alto escalão, e então ele veio para ajudar. E a palavra de Deus diz que ele obteve vitória sobre os reis da Pérsia. Olha só, então você entende, né, que esse príncipe da Pérsia, ele ainda tem os reis, ele ainda tem reis sob o domínio, sob o comando dele. Isso nos mostra a territorialidade dessas batalhas, né? A batalha espiritual, ela é territorial. E embora muitos teólogos, pessoas que conhecem a palavra de Deus neguem isso e entendam que isso não existe mais, amados, nós vemos isso, um reflexo disso na sociedade nos dias de hoje. Porque como eu já mencionei aqui, né, o céu ele reflete a terra. O que nós vemos na terra é um reflexo daquilo que já está no céu. Não no céu de Deus, não no terceiro céu, onde Deus reina, mas no segundo céu. Essas potestades que a palavra de Deus nos diz aqui, elas estão no segundo céu. E esse céu que nós vemos, esse é o primeiro céu. E tem ainda o terceiro céu, que é o céu de Deus, onde está o trono do Eterno. Se nós formos abordar, né, o estudo judaico com relação a isso, nós vamos ver que esses 3 céus eles são divididos em 10, como se fossem 10 dimensões. Mas esse é um assunto para um outro dia, é um assunto para um outro estudo, amém? Hoje nós vamos falar a respeito dessa batalha espiritual. Então, olha só, o texto continua dizendo: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ou seja, era algo importante, era uma mensagem importante. E esse principado, né, o inimigo das nossas almas, o Satanás, através desses seus comandados, ele não queria que essa mensagem chegasse até Daniel e, consequentemente, também não chegasse até nós, para que nós não soubéssemos dessas coisas profundas, né, dessas revelações poderosas da palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Então eu não vou terminar de ler, não é? Mas até o verso 20 a gente vê essa dinâmica, né, essa interação do anjo Gabriel falando com Daniel. E sabe o que é interessante, né? Depois de tudo isso, todo esse ocorrido, né, ele falou do principado da Pérsia, que havia resistido ele. O anjo Gabriel, depois de entregar a mensagem, a revelação a Daniel, ele falou o seguinte: ó, agora eu tenho que voltar para continuar a luta, continuar a prosseguir na peleja contra o príncipe da Pérsia e depois o príncipe da Grécia. Ou seja, eles iriam derrubar o principado da Pérsia. Por quê? Porque o reino que reinava ali naquele momento era um reinado da Pérsia. Era um império, não é? Nós vemos que a Bíblia, principalmente nesse tempo de Daniel, vai nos mostrar 4 reinos. É uma revelação que foi dada a Daniel também. Então, o Império Medo-Persa, eles tinham esse domínio espiritual que se refletia na terra. Depois do Medo-Persa, o Império Medo-Persa, nós sabemos que foi estabelecido um Império Grego. Ou seja, esse império também tinha o seu principado. Tá dando para entender mais ou menos, irmãos? Não é? Essa dinâmica. Então, se nós vemos que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo no dia de hoje, você pode ter certeza que tem uma força espiritual agindo por trás disso também. Não é? Tem vamos dizer assim, um comandante nas regiões espirituais, celestiais, que estão regendo tudo que acontece na terra, porque é um reflexo. E aí você entende, aí nós entendemos o porquê da oração, né, modelo que o Senhor Jesus Cristo ele deixou para nós. Quando ele nos ensinou a orar, né, o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, venha o teu reino,
E vindo o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, o reflexo do céu se estabelecendo na terra. Então, quando o reino de Deus ele estiver totalmente estabelecido no segundo céu também, nas regiões celestiais, ele vai se refletir na terra. Nós vamos ver, não é, os efeitos desse domínio, desse reinado pleno, completo, se refletir também na terra. E eu falo isso, irmãos, porque eu já vi muitas pessoas falando a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, que ele já está acontecendo, mas no céu. E é importante a gente entender isso, né? Essa diferença dos três céus. O céu dos céus, o terceiro céu, onde está o trono? Lá Deus reina, o Pai ele reina eternamente. Mas nós vivemos um contexto diferente no segundo céu, não é? É o tempo Kairos, é a eternidade que foi criada por Deus. E no primeiro céu nós vivemos uma dinâmica ainda diferente, que é o tempo Cronos. É a mortalidade, é aquilo que é passageiro. Mas chegado o tempo, quando chegar o tempo exato, o tempo certo, tudo isso vai se unificar. Então, o reino dos céus ele será estabelecido. E aí sim, a vontade de Deus, do jeito que ela é feita no terceiro céu, ela também será feita aqui na terra. Mas nós precisamos orar por isso, nós precisamos continuar colocando isso diante do Senhor. Então, olha só, o anjo ele explicou, Gabriel ele explicou que ele foi impedido de chegar até Daniel. E isso aconteceu durante 21 dias, né, devido à oposição desse príncipe, né, do reino da Pérsia. Isso é uma referência nessa potestade, que exercia ali influência naquela região. Então, além desse exemplo bíblico, né, citado, que nós citamos aqui, nós podemos e devemos observar essa influência das potestades ao longo da história, irmãos. Você vai ver isso. Não pense que as coisas ruins, tudo que você vê de guerra acontecendo, né, em muitos lugares, rumores de guerra, batalhas, enfim, tantas coisas ruins acontecendo, não pense que é simplesmente o ser humano, que é simplesmente a maldade do coração do ser humano. Não, isso acontece porque tem uma influência espiritual. Não é? Sejam espíritos malignos, né, territoriais, de uma maneira menor, um território pequeno, uma cidade, um estado, como também não é, esses de maior porte, né, de maior poder, que alcançam nações, alcançam impérios, realmente movem, né, o mundo que nós conhecemos. Então essas entidades, elas frequentemente elas eram associadas, são associadas, né, com forças malignas. E o problema, e para a gente entender tudo isso, é que eles demandam, eles querem adoração. Perceba, observe se não é dessa maneira. No meio disso tudo, irmão, sempre vai ter a bruxaria, sempre vai ter feitiçaria, sempre vai ter misticismo, não é? Ocultismo. E isso nada mais é do que uma forma desses seres malignos buscarem a adoração para eles, drenarem a energia, não é, das pessoas, sugarem a vida das pessoas, através de sacrifícios, através de muitas coisas. Então, irmãos, no contexto contemporâneo, nós precisamos entender a influência, né, das potestades, dessas potestades, desses principados. Né? E eles se manifestam através de opressão espiritual, corrupção, injustiça, esses conflitos que nós vemos ao redor do mundo. Né? Guarda bem isso no teu entendimento, para você ver. Quando você observar essas notícias, você vai ter esse entendimento de que não são apenas pessoas, não é apenas carne e sangue, como o apóstolo Paulo diz. Nossa luta não é contra carne e sangue. O que ele está dizendo para nós é que tem algo espiritual por trás, algo espiritual regendo tudo isso que nós vemos.
todas essas maldades, tudo isso de ruim, não é? Opressão espiritual, corrupção, injustiça, não é? Conflitos que nós vemos ao redor do mundo. Então eles operam, né, através dos sistemas de poder, de controle, manipulam governos, instituição, manipulam indivíduos, não é, para promover agendas, tudo que está em desacordo com os princípios de Deus, irmãos. Agendas sendo movidas, tentando estabelecer tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Isso não vem apenas de pessoas. Pessoas são usadas, não é, por essas entidades, não é, são como marionetes, passam de bonecos nas mãos desses seres malignos, irmãos. E nós precisamos lutar contra eles. Nós precisamos nos posicionar nas regiões celestiais e espirituais, em oração, em jejum, em consagração, a fim de que, não é, o Senhor, o nosso Deus, ele possa ter misericórdia dos povos, das nações, e não permitir, não é, que esses seres malignos eles se apossem, não é, eles exerçam um domínio pleno sobre as nações. Nós precisamos pelejar, nós somos chamados para isso. Amém? Então é importante, irmãos, reconhecer a existência, né, e o poder das trevas, porque não tem como negar, irmãos. Tem gente que vai negar. Eu fico assim, pasmo com esse tipo de afirmação de pessoas falar: o inimigo ele não pode fazer nada. Ele pode. Ah, mas eu estou em Cristo. Ok, glória a Deus, permaneça em Cristo, porque a palavra de Deus diz que ele fica ao derredor, como um leão, buscando uma brecha. E não pense que isso só com o apóstolo Paulo, não pense que isso era só com o apóstolo Pedro, não pense que isso é só com o missionário que está lá na África. Não, isso é com todo mundo. A batalha ela é real, é mais real do que aquilo que nós conseguimos ver, que aquilo que nós conseguimos pegar com a nossa mão. É muito real, irmãos. Então, nós precisamos lembrar e sempre estar, através da oração, da fé, do conhecimento da palavra de Deus, estar resistindo a tudo isso que nós vemos. Então a gente falou um pouquinho da potestade aqui, irmãos, né? Tomamos como exemplo ali aquilo que aconteceu lá no tempo de Daniel. Olha só, principados, vamos falar aqui um pouquinho mais a respeito deles. Então, eles são entidades demoníacas de alto escalão, que desempenham um papel significativo na hierarquia espiritual do mal. Sua principal função é coordenar, liderar as atividades de outros demônios, né, de patente menor. Eles são organizados, irmãos. Né? As legiões menores, elas são comandadas. A gente vê que o reino de Deus, não é, no céu, os anjos também, eles trabalham dessa forma. E como eu já falei, né, como Satanás e os seus demônios, eles foram expulsos do céu, eles conhecem o sistema, eles sabem como é que funciona. Eles simplesmente adequaram, trouxeram esse sistema e aplicam ao reino das trevas. Então, esses principados, irmãos, esses demônios, eles exercem autoridade sobre uma ampla gama de assuntos, né? Como a gente já falou, já mencionei um pouco aqui sobre política, economia, cultura, religião. Religião também sofre uma grande influência dessas entidades. É o que a palavra de Deus vai nos dizer a respeito de doutrinas de demônios. Fogo estranho. Está cheio de fogo estranho por aí, irmãos. E as pessoas o povo de Deus, por falta de discernimento espiritual, acaba aceitando. Não entende o que está acontecendo e ainda dá glória a Deus por aquilo.
abre a boca para declarar um amém, sendo que o que está acontecendo ali, um mover que está acontecendo ali em grande parte, é fogo estranho. Doutrina pagã. Então, esses demônios, o ponto, né, que eles incluem, eles se metem nesse meio política, economia, cultura, religião, e as pessoas que servem, e esse que é o ponto, irmãos, tem pessoas que servem a essas entidades, elas temem, eles têm medo deles, porque eles são cruéis, são realmente malignos, astutos. Então, aqueles que servem o reino das trevas, eles temem. Às vezes, olha só, eu preciso falar isso, né, porque é um ponto que nós precisamos parar para pensar. Essas pessoas que servem o reino das trevas, essas entidades malignas, elas temem tanto essas entidades, né, às vezes temem mais do que o povo de Deus teme a Deus. É um nível de, não é, subordinação, é um nível de entrega que eles exercem que, né, às vezes supera o do povo de Deus. E por isso que eles se destacam, por isso que, né, nessa batalha, por isso que às vezes nessa batalha as trevas elas acabam avançando. Glória a Deus que nos capacita, irmãos. Nos direciona, né, nesses entendimentos. Eu penso que é tempo da igreja se posicionar de uma maneira, não é, bem radical com relação a muitas coisas que nós estamos, né, permitindo acontecer no nosso meio. Então, né, no mundo atual, nós podemos observar essa influência, né, desses principados, né, em diversos aspectos da sociedade, irmãos. Por exemplo, né, nos contextos políticos, corrupção, né, contexto de corrupção, injustiça, opressão, e tudo isso não é sempre visando manter o domínio, né, sobre determinadas regiões e pessoas. Você vê se não é assim que acontece, irmãos? Você vê se não acontece tudo isso que eu acabei de dizer aqui, né, como uma maneira, né, como um modo operante de dominar uma região, de dominar uma cultura, de dominar um país. E não pense que isso é apenas uma pessoa que está trabalhando, que está fazendo tudo isso. Não. Tem um principado por trás disso. Por trás dessas pessoas, né? Eles usam essas pessoas para fazer com que tudo isso aconteça. Então, o ponto crucial, não é que crucial é que nós, os cristãos, nós precisamos estar vigilantes e armados, né, com a palavra de Deus, para que a gente possa resistir a esses ataques e sempre estar promovendo, né? O ponto é esse, irmãos: resistir ao ataque e promover o reino de Deus. Trabalhar para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Porque o inimigo ele vai trabalhar para que o contrário aconteça, para que o reino das trevas ele seja cada vez mais estabelecido na terra. E é nosso trabalho, meu trabalho, seu trabalho, se posicionar para que o reino de Deus, o reino dos céus, ele venha, ele seja estabelecido aqui na terra. Então, olha só, tem os príncipes das trevas, né? Eles ocupam um lugar de destaque na hierarquia. E essas entidades, elas exercem autoridade assim, sobre regiões geográficas específicas, né? Ou áreas temáticas, né? E influenciando eventos, atividades nesses locais. Essas entidades são conhecidas por instigar o mal e promover a corrupção em larga escala.
E a gente acha que é só as pessoas, a maldade das pessoas que está fazendo com que isso aconteça. Não é, irmãos. O ser humano é corrompido, é. O ser humano é mau, é. Mas tem, né, um contexto espiritual por trás disso tudo acontecendo. Então, no mundo contemporâneo, né, que nós conhecemos, esses príncipes das trevas, eles continuam agindo dessa maneira. Então, olha só, né, eles promovem falsas doutrinas. Esses príncipes das trevas, eles também estão envolvidos com questões espirituais. Por isso que a gente vê tanta seita, tanto mover espiritual, tanta coisa estranha acontecendo, irmãos. Por quê? Porque esses príncipes das trevas, eles também estão envolvidos, né, com essas questões espirituais. Eles promovem, né, falsas doutrinas, enganando as pessoas, e o objetivo é afastar as pessoas do Deus vivo, do Deus verdadeiro. São mestres da manipulação, né, da sedução, sempre buscando desviar as almas, né, do caminho da verdade e da salvação. E diante dessa realidade espiritual, irmãos, é essencial que nós, os cristãos, nós estejamos sempre vigilantes. Espíritos malignos, que nós conhecemos como demônios, esses já são de menor patente, né? Numa escala de poder, eles ocupam um lugar mais embaixo. Ou seja, são demônios menores. Eles ocupam um nível mais básico, né, dessa hierarquia. São considerados seres de baixa estirpe, responsáveis por causar pequenos distúrbios, perturbações na vida das pessoas. Né? São aqueles que atacam diretamente as pessoas. Você imagina num contexto, né, de alguém que está preso, que é prisioneiro do mal. Esses de menor escala, eles seriam como se fosse o carrasco, aquele que foi mandado lá na prisão para torturar, para maltratar a pessoa que está presa. São esses demônios, né? Esses seres malignos, né, de menor escalão. Então, esses seres menores, né, eles são frequentemente associados a manifestações de desordem espiritual, como as tentações, pensamentos negativos. E aí você entende, né, que são eles que estão agindo também quando uma pessoa ela tem pensamento suicida, esse tipo de coisa, né? Uma depressão muito profunda, que vem junto com esses pensamentos de suicídio, esse tipo de coisa, irmãos. São esses demônios, esses espíritos malignos menores que estão agindo nesse contexto. Não é? Os de alta patente, eles estão, não é, envolvidos, como a gente já falou, com política, com corrupção, com manipulação em larga escala de pessoas. Né, pessoas com muita autoridade, influência, né, no meio social. Já quando trata, né, desses problemas menores, né, de indivíduos, são esses espíritos, né, esses demônios menores que frequentemente eles fazem isso, né, essa manifestação. Embora, irmãos, embora eles possam parecer insignificantes, né, se a gente for fazer uma comparação com os príncipes, né, com os principados, né, a presença deles pode ter um impacto significativo, né, na vida cotidiana das pessoas. E tem. Eles causam sofrimento, eles causam aflição. Quer ver um exemplo bíblico, né, que ilustra o agir, a existência desses espíritos malignos de escala menor? Vamos ler um texto que está lá em Lucas 8. Bom a gente ler a Bíblia, né, irmãos? Glória a Deus. Lucas 8, o verso 26 ao 33. Louvado seja o nome do Senhor.
Sim, fala do endemoniado Geraseno ou Gadareno, né? Depende da tradução da sua Bíblia, aí pode estar de um jeito ou de outro. Então aqui fala, né? Rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Isso aqui é Lucas 8, a partir do verso 26. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, olha a situação desse homem, que sofrimento, que nível de opressão que ele vivia por conta desses demônios, né, de escala menor, mas seres malignos. Aqui continua dizendo, né? Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. E hoje em dia nós vemos, irmãos, muitas pessoas sofrendo ataques, inclusive crentes, que a gente precisa entender que o agir desses demônios, são, vamos dizer assim, são em escalas diferentes, né? Tem um nível de opressão. O que é o nível de opressão? Opressão é quando ele está por fora, soprando no ouvido, é a energia maligna, ele está sugando a força vital, a energia vital das pessoas, a espiritualidade da pessoa enfraquece, a pessoa adoece, isso é opressão. Mas tem também um nível de possessão. Esse homem, né, esse gadareno, ele já estava no nível de possessão, ou seja, esse demônio, né, tomou conta, possuiu ele. Então o que acontece muito nos dias de hoje, né, principalmente com relação ao povo de Deus, é que a pessoa que aceitou a Deus, que tem o Espírito Santo, ela não pode um demônio possuir ela. Porque o Espírito Santo está dentro dela. Mas isso não impede que essa pessoa venha sofrer, né, com opressão, algum nível de opressão demoníaca. Porque embora ela tenha o Espírito Santo de Deus, ela seja salva, esses demônios de escala menor, eles estão por fora, estão ao derredor, sugando a energia, o bem-estar, danificando a mente, o coração, o sentimento dessas pessoas, servos de Deus às vezes, irmãos. E por não saber se defender, por não entender da batalha espiritual, muitas vezes um servo de Deus ele sofre. Muitas vezes um servo, uma serva de Deus não sabe como se defender, não sabe como buscar ajuda, porque não entende o que está acontecendo. Pensa que é normal. E é o que a gente mais ouve nos dias de hoje, não é? É normal isso que você está vivendo. É normal isso que você está passando. E eu não digo que não seja, talvez, irmãos, porque a gente também, todos passam por desertos. Todos vivem as suas provações. Mas pode ser que seja uma opressão, algum nível de opressão. E se não for tratado, se não for vencido, né, em batalha espiritual, esse mal ele não tende a sair por si só. Precisa ser erradicado, precisa ser arrancado, precisa ser tratado espiritualmente, para que venha se reverter, para que venha, né, ter o seu reflexo na materialidade, no corpo físico. Amém, irmãos? Então, olha só. Nesse mundo contemporâneo, né, que nós vivemos, esses espíritos malignos, eles continuam operando, né? Semeando caos, a destruição na vida das pessoas, nos casamentos, nos relacionamentos.
Esses demônios são aqueles, né, que são feitos trabalhos, são feitas ofertas, sacrifícios para eles, e eles são mandados para destruir a vida de pessoas. Não é? Paga-se um preço lá, né, para um sacerdote, lá, alguém que representa, né, essa espiritualidade maligna. É feito um trabalho, é feito um ritual. E esses demônios de escala menor, eles recebem, não é, essa oferta, esse sacrifício, essa ordem, e vão atrás de alguém. Vão para destruir uma família, vão para destruir, não é, a consciência, né, o juízo de alguma pessoa. E aí você vê muitas vezes uma pessoa do nada, ela vira a cabeça. É um marido, não é, que era, não é, um homem bom, um homem exemplar às vezes, e fica doido, vira a cabeça e acaba separando da sua esposa e se envolvendo, né, com outras mulheres. O mesmo às vezes acontece, não é, com a mulher. Uma dona de casa, uma esposa, não é, alguém decente, alguém, né, com virtudes, que de repente, do nada, sem motivo algum, a pessoa muda, a pessoa se transforma. Isso nada mais é do que o agir desses espíritos malignos, de escala menor, mas que tem, não é, essa capacidade de destruição, amados, tão grande na vida das pessoas. Isso é batalha espiritual. Não podemos, não devemos estar alheios a isso, irmãos. Então, amados, ao reconhecer a existência, né, desses principados, potestades, dominadores, esses espíritos malignos, né, 4, nós podemos estar mais preparados para resistir. Sabe por quê? Porque aí quando acontece alguma coisa que você vê que não está normal, e você, a pessoa que é espiritual, que tem os seus olhos espirituais abertos, que tem um discernimento espiritual diferenciado, ela entende, ela percebe, fala, né, vê algo acontecendo ali ao redor dela, que normalmente não acontece, ela já pensa, isso aqui não é normal, isso é espiritual, eu vou orar. Né? Ver, não, isso não é normal, eu vou repreender, né? Repreendo no nome de Jesus. Aqui não, fora daqui. Isso é batalha espiritual, amados. Uma situação que acontece às vezes no trabalho, você pode levar isso para todas as áreas da sua vida. Não pense, amados, que não tem área da nossa vida que não está sofrendo ataque do inimigo. Ele veio para roubar, para matar e para destruir, e isso envolve todas as áreas da nossa vida. Então precisamos estar atentos. Trabalho, escola, família, relacionamento conjugal. Percebeu que está acontecendo algo diferente, está sofrendo um ataque, se posiciona, vai para a luta. A espada, pega a espada, faz uso da espada. Jesus Cristo venceu o maior de todos desses malignos. Ele venceu pela palavra, pelo poder da palavra, porque ele manejava a palavra, porque ele é a própria palavra, mas porque ele soube usar a palavra contra o inimigo. Mesmo o inimigo tentando, né, usar a palavra para enganar o Senhor Jesus. Mas como ele maneja bem, manejava, ele não é o Senhor, ele conseguiu vencer essa batalha, e todas as batalhas. E nós também podemos e devemos vencer. Só precisamos também estar pautados, firmados na palavra, no conhecimento das Escrituras. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos essa necessidade, né, de vigilância constante. Isso é crucial, né? Uma das estratégias que nós precisamos trazer conosco sempre, né? Porque o inimigo, né, o diabo, ele é astuto e ele está sempre procurando essas brechas para nos atacar. Portanto, nós precisamos, devemos, né, permanecer alertas. Para a gente terminar hoje, semana que vem eu vou falar um pouquinho
nós vamos falar um pouquinho a respeito, né, de 4 frentes, né, que nós vemos do ataque do inimigo, né, na Bíblia. A Bíblia ela nos apresenta 4 maneiras, 4 frentes. E eu penso que vai ser bem instrutivo, né, vai ser bem proveitoso para todos nós. Então, em resumo, né, sobre esses principados, potestades, dominadores, a vigilância constante ela é essencial, né, para a nossa vida espiritual, que se reflete na nossa vida física, né, material, a nossa, né, segurança contra essas investidas. E como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós precisamos entender também que nós sofremos ataque, precisamos estar posicionados. O ataque ele vem na individualidade de cada um de nós, mas também vem no coletivo, irmãos. Precisamos estar atentos para que não venhamos cair, né, nessa influência, para que não venhamos ser levados, né, por essas influências, por essa manipulação que o inimigo tenta exercer sobre a vida do povo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Na semana que vem a gente fala um pouquinho mais a respeito disso, né? Nós vamos falar a respeito dessas 4 frentes de ataque que o inimigo normalmente usa. São vários, né, tipos de mover espiritual maligno, mas a Bíblia sempre fala 4. Então a gente adere a esse número e usa esse número, né, para evidenciar, né, como que o maligno trabalha e também entender como que a gente vai se defender disso tudo. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar? Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por essa sexta-feira até aqui. E colocar diante do Senhor também o nosso final de semana. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por essa sexta-feira, por esse tempo de estudo, Pai, da Tua Palavra. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Pai, nos revela, ó Deus, a profundidade das riquezas que tem, ó Deus, na Tua Palavra, que o Senhor tem preparadas para nós, ó Deus, como igreja e também como filhos e filhas do Senhor, em nome de Jesus. Nos dá força, Senhor, nos dá ousadia, a autoridade, Senhor, nos dá a coragem que nós necessitamos, ó Deus, para estar sempre, ó Deus, vigilantes, para estar sempre, ó Deus, prontos, ó Deus, para a batalha, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nos tira, Senhor, da nossa zona de conforto e continua falando aos nossos corações, ó Deus, agora que nós vamos descansar, durante o dia de amanhã, durante, ó Deus, o domingo, em nome de Jesus, ó Deus, que em todo o tempo nós sejamos tocados, nós sejamos, ó Deus, exortados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo. Que nós venhamos nos tornar, ó Deus, guerreiros espirituais, aptos, crescidos, ó Deus, que manejam bem todas as ferramentas, as armas espirituais que o Senhor já proveu para cada um de nós. Todo mal seja repreendido, Pai, sobre a vida da sua igreja, sobre a vida dos teus servos e servas, no nome de Jesus. Todo ataque do maligno caia por terra, toda seta inflamada, Senhor, que foi lançada, ela seja anulada, seja cancelada agora, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nos vemos na semana